maravilhosas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nani Cavalcante e hoje nós vamos falar sobre luz, porque é isso que ela é. A cor, ela é luz e ela é percebida pelo nosso cérebro, por causa que já tem uma referência chamada vermelho, verde, nós já temos essa referência, né? E por isso nós caracterizamos como cor. Ah, essa é a cor vermelha, essa é a cor branca, mas no final ela é luz. E é o nosso cérebro que decodifica dessa forma, mas ela é luz. E claro que essa luz, ela tem suas características. E para dar luz à consciência, eu vou falar quais são essas características principais, né, pra gente trazer um pouquinho de consciência do que é a cor, porque é muito bacana a gente saber usar as cores de forma estratégica, mas mais legal ainda é você conseguir usar ela com consciência do que você quer e do porquê você está usando ela. E quando a gente fala de cor, existe um universo tão vasto e muitas pessoas podem achar assim, é uma coisa simples, cor, tal, qualquer cor tá ótimo. Mas não é sobre isso, ela realmente interfere no nosso campo energético, no nosso campo mental e ela influencia sim a nossa psique, né? O nosso emocional, o nosso sistema ali límbico, né? Assim como os óleos essenciais, por exemplo, a gente não cheira ali, sente aquele aroma, e isso interfere no nosso sistema límbico e causa uma reação. Pois é, a cor causa também. Só que não necessariamente dessa forma, mas é inconsciente, existe um inconsciente coletivo, tá, para determinadas cores, e é claro que ela vai ser influenciada aí por cultura, né? Então, culturalmente, uma cor que é bem vista, por exemplo, aqui no nosso país, pode não ser em outro, né? Pode ter uma outra conotação. Então, é importante salientar o contexto que essa cor ela vai estar inserida, tá? Mas aqui falando sobre as características então da cor. Vamos lá. As características são temperatura, nós temos também a profundidade e a intensidade dessa cor. Na temperatura, ela pode ser tanto uma cor fria quanto uma cor mais quente, tá? E aí você percebe que por quê, né? Ela é mais quente ou mais fria? Guarda isso, que a gente já vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas pega. Ok, aí nós vamos para a profundidade. A profundidade, ela pode ser mais suave, aquela cor mais suave, ou uma cor mais profunda, mais intensa, ok? E aí nós temos a intensidade. E a intensidade, ela pode ser uma intensidade brilhante, ou ela pode ser uma intensidade mais opaca. Então são essas as três principais características da cor, tá? Quando nós vamos falar de cor, nós vamos caracterizá-las assim. E aí, lembra que eu falei pra você pegar? Ótimo. Vou apresentar pra você, e esse é o círculo cromático. E a maioria das pessoas que trabalham com arte, com design, com arquitetura, que vai usar a cor aí como um instrumento do seu trabalho, eles se permeiam e usam aí o círculo cromático de uma forma muito simples para facilitar mesmo as escolhas diárias, né? E mesmo para como diluir uma cor, sabe? A questão também do contraste, aqui nós temos um pouquinho do contraste. Eu vou falar para vocês um pouquinho do contraste porque eu acho ele uma parte muito interessante mesmo, que faz muita diferença. E o que eu quero só pra gente finalizar essa parte de trazer um pouquinho de consciência, o que é a cor, né? Lembra que eu falei pra vocês pegarem a ideia? Ótimo, agora nós vamos retomá-la. Aqui, na parte de cima do círculo, nós temos o que chamamos de cores puras. As cores puras, elas são as cores que, digamos que estão em neutralidade, vamos colocar assim, elas estão em neutralidade para que a gente possa manuseá-las.
Ou seja, trazer ali um vermelho, por exemplo, com mais adição de branco e torná-lo assim mais claro. E aí, se eu adicionar mais preto, logo ela vai ficar mais profunda, mais intensa. Lembra das características da cor? Se eu trago um pouco mais de amarelo para essa cor, mais quente. E se eu trago um pouquinho de azul para essa cor, mais fria? E se eu trago cinza? Eu adiciono um pouco de cinza nessa cor. Ela vai ficar opaca. Ah, e se eu quero ela mais brilhante? Então eu deixo ela ali naquele tom de neutralidade. Ou posso adicionar um pouquinho. Vai variar, aí vai variar também, né? Assim como todas essas nuances que eu estou falando, a quantidade, se eu vou ou não misturar com outros tons, mas normalmente é assim. E isso é muito bacana, por quê? Porque isso norteia sobre como usar a cor de forma estratégica, porque cada elemento desse vai trazer uma comunicação, tanto visual quanto psicológica, tá? Porque não é só o fato de a gente ver, é como a gente sente a cor. Vamos falar então sobre o contraste. Lembra que no início do nosso diálogo nós falamos sobre ele? E é muito simples aqui de você descobrir qual o seu contraste, tá? Você vai tirar uma foto, pode ser de frente para uma janela, num lugar fechado, não fica muito próximo à janela, dá uns 3 passos para trás, tira uma foto super enquadrada, sabe quando você pega bem aqui o cabelo, o rosto, a pele, bem, você olha bem para a câmera. Ok, você vai no seu celular e você vai colocar essa foto em preto e branco, acho que tá escrito mono no iPhone, enfim, preto e branco, você vai trazer essa foto para o filtro preto e branco. A partir disso você vai olhar aqui na escala de cinza, né, de preto e branco, de claro ou escuro, e você vai literalmente somar. Ah, o meu cabelo, ele está mais próximo de qual numeração? A minha pele está mais próxima de qual numeração dessa escala? Os meus olhos. E aí você vai ver que se forma ali um contraste, que você pode transitar do médio para o baixo, que é o meu caso, e você pode transitar do médio para o alto ou só alto. Por exemplo, sabe aquelas mulheres que têm o cabelo super escuro e a pele super clara? Tipo, ela é uma morena, assim, cabelo bem escuro, bem preto e a pele super clara. Logo ali você já consegue identificar que ela é um alto contraste. O que isso ajuda? Isso é poderoso, porque você vai conseguir usar melhor as estampas, porque você vai entender qual que você sustenta e qual que não. E você vai também conseguir usar contraste entre roupas de uma melhor forma. Então você não... Eu gosto de alto contraste, embora não me caia bem, por exemplo, eu gosto, por exemplo, do preto e branco. No entanto, como eu tenho essa informação, esse poder, eu consigo colocar um acessório que me favoreça e aí eu novamente gero harmonia. E isso é para gerar harmonia. Tem uma outra forma de você gerar harmonia que é replicando a sua beleza natural. A sua beleza natural, ela já tem cores nela. Olha, por exemplo, os meus olhos são verdes e tem nuances ali de amarelo, de caramelo. Então, logo se eu trago esse tipo de cor para minha beleza, fica muito harmoniosa. Tem um outro aplicativo que é bem legal, que você tira uma foto e você também coloca lá e ele dá uma paleta das suas cores naturais, cores que já existem na sua beleza. Também, novamente, o mesmo processo, tá? É importante não ter interferência de luzes, ou muita luz ou pouca luz, tá? Então, isso é bem importante. Na dúvida, tira mais de uma foto, né? Faz mais de uma vez, não tem problema, tá bem? Porque a luz, ela interfere, mas claro que a luz natural é sempre melhor. No entanto, nesse caso, um ambiente fechado e não um ambiente aberto que pode espalhar muito a luz ali ou focar demais e você ficar com alto contraste que você não tem, por exemplo. Tá bem? E também quero falar para vocês como vocês podem identificar se você é mais um tom quente ou um tom frio. Existem algumas possibilidades, tá? Aqui, brevemente, tá? Existem muitas formas, mas eu acho que é interessante aqui, eu quero que vocês tenham um poder de consciência
de como usar essas ferramentas estrategicamente ao seu favor, tá bem? Então vocês podem ver algumas formas de como descobrir se o seu tom de pele é mais pro quente ou mais pro frio. É claro que também tem o neutro, tá? Mas é basicamente por aí. E aí a cartela de cores, por exemplo, que a gente fala da cartela de cores, ela se baseia em cima disso, tá bem? E das estações. E aqui eu quero deixar uma ressalva. Vamos observar a natureza. Olhem para as estações, elas já identificam muita coisa e o que elas trazem de comunicação. Por exemplo, no inverno a gente fica mais calmo, mais quieto, mais retido, mais ali no casulo, correto? Logo, as cores que caracterizam essa estação, elas vão ser mais assim, mais frias. Vão gerar um pouco mais de elegância também, não é? E vai observando. Então a primavera, como ela se mostra, as cores vivas e maravilhosas das flores, como os pássaros têm combinações incríveis, né? Você vê um pavão, por exemplo, gente, ali aquele azul e aquele verde, que coisa mais linda, sabe? E aí você pode trazer isso estrategicamente no uso. Por quê? Porque agora você tem um pouco do conhecimento do que é as cores, do que são as cores, né? E como elas são usadas em tudo, em tudo. E vamos falar então do monocromático. O monocromático é a repetição da mesma cor no look, por exemplo, estar toda branca, estar toda de preto, é um efeito monocromático, é uma composição monocromática. Você também pode fazer um tom sur tom, que seria o quê? Um tom muito próximo ao outro também vai criar esse efeito alongador, esse efeito monocromático. Aí dependendo da cor que você usar, vai trazer mais ou menos essa questão da sofisticação. Mas o monocromático, então, ele vai se caracterizar novamente por uma cor só ou por tons muito próximos, onde vai estar alongando a silhueta, cria vários efeitos interessantes e principalmente ele vai criar neutralidade, ele vai trazer essa sofisticação. Mesmo, por exemplo, numa roupa de academia, eu tô com uma roupa fitness, ali vou praticar um exercício, não tem problema. Se você estiver com esse tipo de composição, vai trazer mais elegância, mais sofisticação e vai sim alongar este corpo. Por quê? Porque ele não cria cortes, ele faz uma unidade. Então, você vê como esse tipo de composição pode ser estratégico. Aí, claro, vai depender da cor, novamente, mas pela forma, ela também é estratégica, além da cor. Vamos falar sobre a composição análoga. A composição análoga são entre cores vizinhas, então cores que estão uma ao lado da outra. Essas cores, elas são chamadas de cores análogas e elas são vizinhas porque elas fazem uma associação, uma analogia entre elas. Por exemplo, o que eu quero te dizer com isso? Que o vermelho alaranjado, ele nasceu aqui, ó, da junção do laranja com o vermelho. E aí se formou, então, o vermelho alaranjado. Você vai ver em alguns círculos cromáticos, por exemplo, o laranja já próximo do amarelo, não tem essa terceira, né? O laranja com o amarelo. Mesmo assim, você vai ter, por exemplo, a união de vermelho com amarelo para trazer o laranja, entende? Então, essas cores vizinhas, elas têm um pouco da outra cor para ser formada, entende? Então, por isso vai gerar harmonia. Porque é estranho, né? Você fala, nossa, mas laranja com vermelho, Nani, gera harmonia visualmente. E as cores vizinhas, eu acho muito bacana, porque é uma forma fácil, a forma mais fácil, eu acho, de você gerar harmonia e trabalhar com a cor. Ela vai gerar também ali um contraste médio, ou seja, lembra do contraste que nós falamos sobre o contraste? Um contraste médio que vai trazer o quê? Uma neutralidade. Aí é claro que se a gente pegar a cor pura, né, o matiz aqui em cima, laranja, amarelo,
nesse tom puro, vai ser um tipo de comunicação, vai gerar um tipo de impacto, porque vai ser uma cor ali mais vibrante, certo? No entanto, se eu quero passar um pouquinho mais de sofisticação, mesmo estando com as cores, como eu falei, amarelo, laranja, eu posso deixar elas mais suaves, né? Então eu posso trazer um pouquinho, colocar branco nessa cor e deixá-las mais suaves, mais tranquilas. Isso vai gerar uma sofisticação maior. Eu quero trazer um pouco mais de profundidade para essa cor. Exemplo do laranja, temos o terracota, né? Que é uma cor muito bonita, um pouco mais profunda. Pois é, o terracota. Então ele vai passar mais sofisticação também, né? Mesmo a gente estando falando do laranja. Mas vamos lá. Essa composição, então, ela vai gerar o quê? Despojamento, versatilidade, dinamismo, jovialidade. Qual a proposta aqui? Depende do contexto. Qual a sua estratégia? Exemplo, eu tenho uma reunião e eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa que tem muita confiança, por exemplo. Não acho que eu tenha muita credibilidade, confiança, seja... Bom, eu posso trazer outros termos, mas acho que vocês pegaram. Então, eu quero trazer isso nessa reunião. Eu quero que as pessoas, a pessoa que vai me contratar, ela me olhe com um olhar de essa pessoa tem credibilidade, essa pessoa, ela sabe do que ela está falando, essa pessoa é confiável. Uma cor para isso seria o azul. O azul você pode ver que em algumas marcas usam justamente quando elas falam desta temática ou vendem essa temática. Elas usam esse azul um pouco mais fechado. Então, por exemplo, eu posso usar, olha aqui, vamos nas cores análogas. O azul, por exemplo, um tom um pouco mais fechado. E aí eu posso compor, veja bem, eu quero usar cor, tá? Esse é o contexto. Aí eu posso vir com os acessórios violeta. Então eu posso vir com uma bolsa violeta, um sapato violeta ou um brinco violeta. Olha o poder dos acessórios. Os acessórios são incríveis, realmente. E aí eu não peso esse visual, entende? Isso gera harmonia. Eu usei somente 2 cores em toda a composição. E aí eu gero harmonia, estou trabalhando as cores análogas, estou com a proposta, olha a intenção, porque dentro da cor azul eu vou estar comunicando isso, e a composição também entre as cores também vai gerar um determinado estado, uma determinada emoção para quem vê, a junção da composição. Tá bem? E aí o violeta vai falar de mistério, vai falar também de realeza. Vocês estão pegando a intenção? Aí você me fala assim, Nani, mas eu sou, por exemplo, a minha cartela de cor, eu uso cores mais quentes, por exemplo, a minha cartela. Sim, eu posso usar de forma estratégica essas cores, mesmo que elas não me favoreçam tanto. Porque aí que tá, eu posso usar o quê? Um azul mais quente. Lembra da teoria das cores, do quente e do frio? Existe um azul mais quente. Então eu vou usar esse azul que me favorece mais, já que eu sei que eu sou um tom mais quente. E eu vou passar para vocês também como você pode identificar essa questão. Lembra da questão das estações que nós vimos anteriormente? Tudo vai se linkar. Mas aqui eu quero falar então sobre as cores análogas, vamos entrar em outras composições e eu quero te falar uma coisa que é muito bacana, a dissociação visual. Que é o que? Quando você quer passar essa imagem, por exemplo, nós falamos, uma reunião e eu quero gerar essa credibilidade, eu vou usar o azul. Você está fazendo essa dissociação visual. E aí eu não me lembro qual era o nome da personagem, mas no Harry Potter tinha uma personagem que ela era uma vilã. Para quem não assistiu o filme, é uma vilã. Ela é uma vilã. Só que ela usava rosa.
Ou seja, essa dissociação visual, ela não era isso, mas ela queria passar isso. E justamente no cinema a gente encontra muito disso, né? E não é à toa, não é à toa a colocação das cores. Então, eu quero trazer para você essa consciência de que não seja à toa a questão de usar uma determinada cor, que ela está para nos ajudar em determinadas circunstâncias estratégicas, certo? Para provocar determinadas emoções não verbais, que elas vão chegar somente com o impacto da cor, sim. Vamos falar sobre as cores complementares, maravilhosas, que são opostas, então, no círculo cromático. Elas estão uma em uma ponta e outra em outra. Então, o vermelho e o verde, por exemplo, são cores que se complementam. O que isso gera visualmente? Gera impacto. Não tem como você passar desapercebida com essa composição. Gera também criatividade, né? A gente olha para uma pessoa que faz esse tipo de composição e vê uma pessoa criativa, né? Que gosta de cores. E dependendo do contexto, eu adoro. Mas depende do contexto, novamente, não é para usar de forma estratégica. Mas ela vai evocar então essa criatividade, esse impacto, essa modernidade, vai trazer também ali uma pessoa com impacto visual. Normalmente elas são mais fortes, né? A gente vê uma pessoa, olha, nossa, ela está bancando essa roupa, sabe aquela ideia? Então a gente já vê como uma pessoa de mais ousadia, né? E o impacto no contraste. Então, lembra que nós falamos sobre o contraste? Aqui vai ser um alto contraste. Então, nós temos um alto contraste que gera esse impacto. Quero falar como a gente pode usar a cor complementar de forma estratégica. No caso, eu vou pegar a cor preta e branco, porque eu acho que são as cores que mais as pessoas usam como cores complementares, né? Como essas composições complementares. O preto e o branco eu acho que é o mais usado, sem dúvida. Só que aí a gente vai ter todas as características que eu falei, de impacto, de trazer ali uma criatividade, mas o que é interessante? A gente também saber o que significa cada uma das cores. Então, estrategicamente, para que eu entenda por que eu estou usando esse alto contraste, já que eu quero gerar criatividade, já que eu quero gerar impacto, a gente pode, por exemplo, fazer uma analogia do preto e do branco, do yin e yang, desses opostos. Então, você coloca tudo que for oposto, né? Tudo que a gente considera oposto, sol e lua, prata e dourado. Então, eles se complementam, né? E é um pouquinho da proposta das cores complementares. E por isso a gente vê tanto contraste, tanta diferença, né, de uma para a outra. E aqui, então, eu vou colocar o preto e o branco, tá? O preto e o branco, a cor preta, por exemplo, eu acho interessante vocês saberem que ela não é tão neutra assim quanto é colocado. As pessoas falam, o preto é super neutro. Há controvérsias, porque ele potencializa uma cor quando ele está próximo dessa cor. Então, por exemplo, se eu estou com esse blazer vermelho, coloco uma blusa preta, ele potencializa o vermelho. Ou seja, já por essa característica, eu não acho que ele seja tão neutro, certo? Ele também é uma cor muito profunda. Lembra que nós começamos a nossa conversa falando que ele retirava as cores? É como se a ausência das cores, é como ele sugasse as outras cores para dentro de si. Pois é, tipo um buraco negro, as associações. Pois é. Então, devido a isso, ele também não se torna tão fácil assim de usar, concorda? Porque lembra das características? A gente vai usar essas características ao nosso favor, dependendo da estratégia. No entanto, a cor preta ela é maravilhosa para quem vai dar uma palestra e precisa criar uma certa distância, gerar uma certa autoridade, uma certa sofisticação, aonde ela não vai precisar essa pessoa trocar com outras pessoas, afinal
ela é a voz, entende? Então, por exemplo, uma pessoa que está palestrando, que está ali em cima do palco, que vai ser ouvida, é interessante que ela esteja assim, porque ela não vai precisar dessa troca. No entanto, se, por exemplo, ela está na rua e você vê uma pessoa toda de preto e uma outra, sei lá, de rosa, exemplo, rosa ou amarelo, para quem você vai perguntar uma informação, vai pedir uma informação? Sem dúvida, acho que não é para de preto. Porque ela cria, remeta às suas memórias e pense como isso gera um certo distanciamento. Então, em determinados casos, pode não ser interessante. Mesmo que crie-se essa imagem de sofisticação, de poder, de autoridade, né? Pode, dependendo do contexto, pode não te favorecer. Por isso, usar a cor de forma estratégica, tá? Já o branco, ele é caracterizado por todas as cores, né? São todas as cores estão dentro do branco. E ele traz o quê? Pureza, ele traz leveza, ele traz suavidade, ele traz muita elegância, mas ele fala deste lugar, desse poder suave, desse poder angelical, desse poder de realeza, sabe? Então é muito interessante. Assim como o preto também, né? Tem essa questão da realeza, né? De uma coisa mais sofisticada. Assim como o púrpura também está associado a isso, né? Que seria o violeta. No entanto, você vê que são cores completamente opostas, que quando elas se juntam, elas se complementam. E aí você pode ter, então, um equilíbrio dessas polaridades quando você usa as cores contrastantes. E aí você pensa nisso para todas as outras cores. E vamos falar sobre a combinação tríade. A combinação tríade se caracteriza, então, pela combinação de 3 cores ao mesmo tempo em looks e acessórios. O que eu acho bacana dessa composição é que aí a gente já tá entrando numa comunicação um pouco mais ousada, um pouco mais fashionista. Aqui a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cautela na hora de combinar, porque aí já fica uma coisa mais refinada, porque você vai estar usando 3 cores, então já aumentou aí o número de cores no mesmo look. E aqui eu acho que é fundamental o uso dos acessórios. Por quê? Porque eles vão ser uma âncora, eles vão te ajudar a compor de forma mais fácil e mais harmoniosa essa composição. Então você pode usar, por exemplo, uma cor nos brincos e deixar as outras cores para o seu look. E assim você vai estar usando as 3 cores, por exemplo. Vou deixar algumas opções e eu quero ressaltar o seguinte: quando vem essa composição de cores, de mais cores, aqui no caso 3, mas existe outras composições, tá? Por exemplo, você pode combinar 4 cores ao mesmo tempo. Tudo isso vai trazer, toda essa composição dessas cores, elas vão trazer determinados efeitos psicológicos, tá? Que é caracterizado pela proporção e pela cor, tá? E a cor em si. Por exemplo, que eu quero dizer para vocês. Aqui no livro A Psicologia das Cores, esse livro é bem legal para quem gosta e quer aprender um pouquinho mais. Aqui você vê que tem cores, ó, o poder é caracterizado pela cor preta, dourada e vermelho. Você vê que tem um pouquinho mais de preto, o dourado e o vermelho estão equilibrados, né, entre si. Você vê que essas composições, elas vão trazer, então, um determinado sentimento, uma determinada emoção, ou vai passar ali para quem tá vendo algo, né, em relação a isso. Então, por exemplo, aqui a elegância, olha só que interessante, branco, dourado, prata e preto. Aqui é muito usado também no cinema, então para criar paleta de cores que vai ser usada em uma determinada cena para causar uma determinada emoção e te prender ali naquele momento, ou te deixar com medo, ou te deixar alegre, ou enfim, através disso eu também vou deixar aqui para vocês. Então é muito interessante estar atenta ao que você vai usar e como você vai usar. Então
a composição também vai dar um efeito psicológico além do visual. E agora, para finalizar, eu quero falar para vocês o quanto que é importante a gente entender sobre como eu vou usar, como eu vou fechar tudo isso agora, né? Diante dessas informações, diante do poder dessas informações, como é que eu fecho? Bom, você viu a importância da cor, né? Tanto é que em terapias alternativas as pessoas usam, em Feng Shui, tem até uma escala que mostra que a cor, ela vibra, né? Em hertz. E é muito interessante. Então é um universo vasto e existe muito mais sobre ela. Mas aqui, para a gente conseguir usar e fechar essa ideia, vamos fazer o seguinte, eu quero sugerir para vocês um exercício prático, porque eu acredito na prática, porque eu acredito que tem até uma frase que agora eu não me recordo de quem é, que fala que se você não treina durante a semana, como você quer estar bonita no final de semana? Sabe? E quanto mais a gente treina, mais fácil fica de você entender quem você é e onde você quer chegar com determinada imagem, porque isso é posicionamento também, e aí, bom, é para outro momento falarmos sobre isso. E é o seguinte, você vai tentar identificar primeiramente qual o contexto que eu estou inserida. Então, por exemplo, eu tenho uma reunião, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, eu tenho uma viagem. Tá ok. Diante do contexto, eu vou ver, claro, se o local é fechado, se o local é aberto, claro que questões de temperatura, né? Lá é muito quente, lá é muito frio, é importante, certo? Certo. Aí eu vou usar as ferramentas que eu tenho, que vocês aprenderam, que vocês sabem agora, né? Sobre como eu posso compor essa cor, sobre a cor, sobre o meu contraste, tudo isso. Eu posso pegar ali algumas escolhas, por exemplo, sabendo que a composição lembra a tríade, ela vai trazer mais fashionismo, ela vai trazer mais ousadia. Bom, é isso que eu quero passar. Eu vou numa viagem e eu quero ousar. Eu vou para um lugar onde eu quero me sentir assim, super livre para combinar as cores, mas ao mesmo tempo eu quero trazer harmonia. Exemplo. Então você já pode usar a composição tríade, por exemplo. Eu vou usar essa ferramenta. Peguei ela. Ok, aí você vai para o que você tem. O que eu tenho? E aí você vai montar as suas propostas. Né? No caso da viagem, vou montar, sei lá, uns 5 looks, entendeu? Depende do tempo que você vai ficar. Mas, por exemplo, então, novamente, contexto, uso da ferramenta, o contexto inclui, retomando, o contexto inclui temperatura, tá? Tempo. Então, tempo inclui no contexto. Contexto, ferramenta que eu vou usar, e aí eu vou para ação, que é abrir meu guarda-roupa, que é ver o que eu tenho, que é ver meus acessórios e compor. É isso. Simples assim. Simples porque agora você sabe como fazer isso. E dessa forma você consegue usar de forma estratégica o que você tem a seu favor. Muito obrigada.